Olá, turma do 5º ano. Iniciaremos nossa 4ª aula falando sobre polígonos e segmentos de reta. Olá, daremos início à nossa aula. Falaremos sobre polígono. O que significa a palavra polígono? Polígonos, poli significa muitos e gonos significa ângulos. Como que eu posso considerar que uma figura é um polígono? O que é um polígono? Polígono é uma figura fechada formada por lados que por sua vez são segmentos de reta e que não se cruzam em nenhum ponto. E quanto à sua classificação, ele pode ser triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono e outros. O que é um polígono? Polígono, como eu já havia dito, é um segmento, é uma figura plana formada por segmentos de reta e que não se cruza em nenhum ponto. Temos um exemplo aqui. Um exemplo de polígono e não polígono. Observe aqui essa figura. Fechado é um polígono, aberto, não polígono. Não polígono, não polígono. Os polígonos podem ser convexo e não convexo. Quando é que um polígono não é não convexo? É quando o segmento AB estiver todo no interior do polígono. Este é um convexo. Quando não, aqui um exemplo. Parte da reta ficou fora da figura, então aqui não é um polígono convexo. Um exemplo de polígono convexo. A reta, ela está dentro da figura, então é um polígono convexo. E também nós temos os polígonos regulares, que possuem lados com a mesma medida e ângulos congruentes. Um exemplo do triângulo e o quadrado. Os polígonos são figuras fechadas, formadas por segmentos de reta, sendo caracterizados pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. De acordo com o número de lados, a figura é nomeada. Por exemplo, se eu tenho um triângulo, ele tem 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Um hexágono, 6 lados. Um heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados, e um decágono, 11 lados. Um pentadecágono, 15 lados, e um icosságono, 20 lados. Observe as figuras abaixo. Figura 1, retângulo. Figura 2, um hexágono. Vamos olhar aqui as outras figuras. Qual dessas figuras são quadriláteros? Você vai responder qual dessas aqui é um quadrilátero. Circule os polígonos e faça um X nos não polígonos. Vamos lá. Retomando a atividade, polígonos são figuras fechadas com segmentos de retas que não se cruzam. Você está vendo várias linhas fechadas nessas figuras aqui no exemplo. Elas formam figuras chamadas polígonos. Os polígonos são denominados de acordo com o número de lados, assim como eu havia dito antes. Tem um quadrado, um triângulo e um pentágono. Por que eles têm esse nome? Devido ao número de lados. Cada letra dessa está marcando
um lado, ok? Esse aqui é um triângulo, tem 3 lados, quadrado, 4 lados, um pentágono com 5 lados. Os quadriláteros recebem nomes diferentes, veja. Quadrado, retângulo, trapézio e losango. Vamos repetir. Quadrado, retângulo, trapézio e losango. Esses são os nomes diferentes que os quadriláteros recebem. Vamos falar sobre retas. Posição relativa de 2 retas no plano. Nós temos as retas paralelas. São 2 retas R e S dizem-se paralelas se a distância de qualquer ponto da reta R à reta S for sempre constante. Retas que não têm nenhum ponto em comum ou têm todos os pontos em comum. Observe os exemplos. Estritamente paralelas se a distância entre as 2 retas for sempre constante. Exemplo, as retas não se intersectam. Coincidentes se a distância entre as 2 retas for nula, as retas têm todos os pontos em comum. Outro exemplo, que são retas concorrentes? Retas que se intersectam num ponto e um só ponto. Nós temos as perpendiculares e as oblíquas. Exemplos de retas concorrentes perpendiculares é esse modelo. São retas que dividem o plano em 4 regiões geometricamente iguais. Elas se cruzam, tipo um X, dando origem a 4 ângulos retos. E as retas oblíquas, retas que não dividem o plano em 4 regiões geométricas iguais, dando origem a 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Observe o exemplo. As retas horizontais, exemplos de retas, de linhas retas. A reta horizontal, quando se alinha pelo horizonte, já fala horizontal, horizonte. Oblíqua, quando não está na posição vertical ou horizontal, quando dá uma sensação de inclinação. E vertical, quando tem a posição de fio prumo. Os polígonos, eles podem ser regular e irregular. O que é um polígono regular? É aquele em que todos os lados e ângulos têm a mesma medida. Exemplo abaixo. E os irregulares? O que é um polígono irregular? É aquele em que tem ângulos ou lados internos com medidas diferentes. Observe um exemplo. Um polígono, ele pode ser convexo e não convexo. Um polígono convexo, quando qualquer segmento que une 2 de seus pontos está inteiramente contido nele. É um polígono convexo. E o não convexo, quando houver qualquer segmento com extremidade nele, mas com pelo menos um ponto fora. Alguns exemplos de polígonos regular e irregular. O regular tem todos os pontos, todas as retas dentro do mesmo ponto. Já os irregulares, eles não têm a mesma medida. O que é um polígono? Polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego, que quer dizer poli, muitos, gonos, ângulos. Um polígono é uma linha poligonal fechada formada por segmentos consecutivos não colineares que se fecham. Os exemplos aqui. Agora, pratique nessa atividade as respostas
baseado no vídeo que eu acabei de falar para vocês. Digam sim ou não para cada pergunta. Para concluir nosso vídeo, vocês leiam essa atividade e pratiquem para aprender, ok? Pratique o que vocês acabaram de ver no vídeo, de ouvir e ver alguns exemplos que eu dei. Aqui é uma atividade de fixação, gente. Vocês deem uma olhada e respondam no caderno de vocês, de acordo com o que vocês aprenderam no vídeo, ok? Tchau, tchau.